Então, vocês puderam ver nessa bela obra cinematográfica uma ideia da tragédia grega, né, do destino está traçado, e que se não fosse por um daqueles detalhes, né, o cadarço, o presente, uma série de fatores acontecerem, aquilo não teria acontecido dos dois ficarem juntos. Então, é mais ou menos essa a ideia da imagem da tragédia grega, onde está acontecendo agora, nesse momento, 1 milhão de coisas. O Nietzsche resgata isso muito bem, né, num texto chamado Nascimento da Tragédia, onde ele diz que, né, ele destaca exatamente esse acontecimento do mundo que acontece, que eu não tenho muita parte nisso, né, que era como assim como os gregos pensavam que está destinado vai acontecer. Isso perpassa a maioria das obras gregas que de teatro, né, de mitologia, que para eles era religião, era concepção cultural, né, como Trabalhos dos Dias, enfim, a Ilíada, a Odisseia, até a Agonia, que para nós hoje é muito rico culturalmente, haja vista a quantidade de material, de filme, de jogos, né, God of War, tudo mais se faz em torno disso. Mas agora passando ainda no universo antigo dos gregos, você tem aqui a ideia de que para os gregos outra coisa passou a intrigá-los, a questão geométrica, a questão da matemática. Por quê? Porque a matemática é por si só fascinante, né? Ela de fato descreve a realidade está descrita em caracteres matemáticos. Se você olhar para a pétala de uma flor, se você olhar para as asas de uma borboleta, se você olhar para a paralaxe das estrelas, de fato a matemática consegue desvendar isso, né? O Galileu já propriamente disse que a natureza está escrita em caracteres matemáticos, a natureza está escrita num grande livro e é possível lê-la através da matemática. Aqui tem uma frase grega que supostamente, né, de acordo com Aristóteles e outros, estava escrita na academia, no pórtico, na entrada da academia do Platão, né? Academia, que era a sua escola filosófica, que dá nome até hoje o que nós somos, acadêmicos, que supostamente dizia assim: quem não for geômetra ou quem não souber geometria que não entra aqui. Por quê? Porque para Platão a realidade se expressava em formas puras, geométricas, e de fato, até pela falta de instrumentação, não que eles não tivessem autômatas, robôs, a máquina de somar de Antiquitera e outros instrumentos, a matemática de fato era fascinante para os que o conheciam, né? Por quê? Porque a filosofia propriamente nasce da astronomia, onde vai dar origem à física, que tem como base a matemática. Então, esse senhor aqui é o Erastótenes. Vocês vão ver uma descrição aqui que eu copiei de um site, que é super interessante, se não me engano, onde demonstram um dos mais belos experimentos da história, onde ele vai falar o Erastótenes antes da era cristã. Hoje é importante isso, é um experimento simples, mas é importante que seja feito. É triste, mas ao mesmo tempo evidencia a riqueza da ciência. É triste que a gente tenha que falar que a Terra não é plana, né? Mas o Aristóteles já sabia. Então, não só que a Terra não era plana, e toda pessoa minimamente educada naquela época sabia disso, mas sabia também quanto ela media. E como que ele fez isso? Ali está descrito o experimento, mas basicamente ele que era muito curioso, ele que estava num lugar, por exemplo, no dia 16 de maio, e viu lá que a sombra de uma árvore fazia um ângulo, e estava no mesmo lugar no dia 16 de maio, estava em outro lugar no mesmo dia 16 de maio de um outro ano e via que o ângulo da sombra é diferente. Ele percebeu, se o ângulo da sombra é diferente, é porque nós não vivemos numa superfície plana, nós vivemos numa superfície esférica. Ou seja, a incidência dos raios solares faz com que a sombra tenha ângulos diferentes. E usando basicamente o compasso, um transferidor, uma regra de 3, estando a uma distância conhecida entre Assos e Alexandria de 800 quilômetros, ele pôde saber que a Terra, sendo um círculo, tem 360 graus, ele pôde saber exatamente quanto a Terra media com uma precisão de poucos quilômetros de erro, né? O que é justificável porque ele considerou que a Terra era uma esfera perfeita de 360 graus, mas a Terra é geóide, é esferoide, então ela é um pouco achatada nos polos, o que vai dar uma diferença de 40 mil quilômetros, ponto 640 no Equador, ou 41 mil quilômetros de norte a sul. Mas o Aristóteles acertou, usando o quê? Usando, obviamente, sua inteligência, né? O conhecimento matemático e geômetra da época, e usando o olhar para a sombra de 2 pontos de referência em Assos e Alexandria no mesmo dia do ano,
no solstício de inverno, possivelmente, nessas duas cidades em anos diferentes. Ele pôde ver que existia uma diferença angular na sombra, mediu essa diferença angular e conseguiu ver, sabendo que a Terra era uma esfera com 360 graus, portanto, conseguiu medir, sem usar Google Earth, sem usar satélites, ele conseguiu medir com uma precisão absurda a circunferência da Terra. Experimento que pode se repetir usando a sombra de uma árvore e tudo mais, usando geometria, né? Aqui está escrito os 3 passos. O Pato Donald está aqui porque se você clicar nele, não precisa fazer isso agora, mas é só para curiosidade. O Pato Donald aqui, na verdade, é uma imagem de um desenho da Disney que demonstrou a regra de ouro, que é bastante interessante. Essa animaçãozinha, ela deve ter uns, não acho, menos de 10 minutos. Faz tempo que eu não a vejo, mas eu lembrei de pronto disso porque o Pato Donald vai descobrir, então, na antiguidade grega, na obra renascentista, a coisa da regra de Fibonacci, a regra de ouro, a qual, infelizmente, ele não se enquadra, mas depois vocês veem, clicando na imagem, eu não quis pôr aqui o slide por questões de direitos autorais e tal, porque se eu subo isso no YouTube, seria possivelmente, um vídeo seria derrubado, mas então vocês podem clicar aqui e vai abrir para a versão em português. É bem interessante a historinha, depois vocês veem, né? Então, na antiguidade nós temos o quê? Nós temos uma convergência entre os discursos mitológicos, as imagens dos deuses, semideuses, heróis, e nós temos a ideia matemática como instrumento de precisão, que de fato né? Vai ser. O que nós vamos ter, a diferença da idade moderna para a ciência antiga, em grande parte, a matemática se mantém, a geometria, o sistema euclidiano muda, a ideia de que a Terra é o centro, uma série de coisas que demoraria a detalhar, mas o que vai mudar basicamente é a instrumentação, a questão da observação e controle, como diz o Bacon. Deixamos de ser testemunhas da natureza e passamos a ser juízes, passamos a interrogá-la através de experimentos que bem fizeram Da Vinci, Bacon, Galileu e outros. Isso nós vamos ver. Mas a Idade Média, falando que a educação serve a propósitos, né? Na Idade Média, então, você tem a figura do comerciante, em inglês clerk, né? Não seria bem comerciante, mas a pessoa que anota rotas comerciais, a pessoa que precisa saber de pesos e medidas, a pessoa precisa saber de idiomas, a pessoa precisa saber ler. Como numa ilustração aqui, né, das igrejas, dos mosteiros, para quem já viu O Nome da Rosa, que está transformado em filme, mas que é um livro de Humberto Eco, vai saber bem a questão do papel dos mosteiros, a função dos escribas. Os livros eram obras de arte, muitas vezes adornado em ouro, né? A história, para quem se interessar por essas coisas medievais, são fantásticas, são belíssimas. A Bíblia do Diabo, por exemplo, que foi escrita em um dia, que é o maior livro já escrito, que tem 1 metro e tanto, né? Que vai trazer a figura pela primeira vez. Essas coisas medievais são interessantes. Então, as habilidades medievais, basicamente descritas em 2 movimentos, genericamente aqui eu vou chamar de patrísticas escolásticas, que ensinava o trivium e o quadrivium, que era a arte da oratória, da retórica, era preciso convencer através da fala. Por quê? Porque você não tinha muitas imagens, você não tinha impressora, você não tinha recursos, era caro desenhar, poucos tinham acesso à obra de arte, ao desenho, né? Note que a gente vai falar dos grandes mestres renascentistas, Da Vinci, Michelangelo, Erasmus, Bosch. Por quê? Porque a partir da Renascença vai popularizar a questão da pintura, dos museus, dos mecenas. Então, na Idade Média era um pouco raro. Onde é que se via obra de arte, basicamente? Se via nos vitrais das igrejas. Se você pensar, por que os vitrais das igrejas têm imagens, né? Estamos falando de pensar através de imagem. Por muito tempo a igreja utilizou esse tipo de imagens. Até uma das coisas do protestantismo é não se pode usar a imagem. Não tem nem tanto, historicamente, eu não quero entrar aqui na seara espiritual, mas historicamente tem a ver com isso, porque era caro, veja lá Notre Dame,